da gente entrar nessa questão aqui do TSE, eu quero colocar o seguinte, um videozinho ainda falando desse assunto aqui, depois a gente vai para outra coisa. Eu vou colocar o Demore falando disso. Enquanto isso, eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu quero pedir que vocês contribuam através do Superchat, através dos Super Stickers, então, ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Gente, eu preciso de vocês, tá? Hoje é terça-feira, eu preciso terminar a minha live mais próxima do horário possível. Então, eu conto com vocês pra gente continuar fazendo Folha Notícias Noite, que eu sei que muita gente gosta. Então, bora lá através do Superchat, através dos Super Stickers ou através do Pix, porque é só assim que a gente consegue fazer o nosso trabalho, senão fica muito difícil realmente de manter o canal. Vamos lá? Bora! Peraí que eu coloquei no mudo. Demora está no mudo. Vamos lá. Infiltrado, né? Dei uma olhada lá no site da Fórum, que tem o relato do que aconteceu, e a Folha de São Paulo conseguiu uma imagem que é de fato impressionante. O evento do PL durou horas, teve Netanyahu, Michele de papelão, Bolsonaro na IA, Milei de fraldão geriátrico, é aquela coisa Steve Bannon, né? É aquele jeito Steve Bannon de ser. E aí, quando o Flávio começou o discurso, aparentemente as pessoas foram ali só para fazer umas fotinhos e postarem na rede social. De fato, parece um evento criado para a internet, né? Olha o flagra que a Folha de São Paulo pegou ontem. As pessoas indo embora e o evento começando a se esvaziar. Olha aí, ó. Durante o discurso do Flávio. Olha só. O Flávio Bolsonaro está no palco, gente, discursando. Olha a quantidade de vazios existenciais. Olha só. Primeiro, o local não estava cheio. E segundo, as pessoas estavam indo embora. Gente, eu tenho falado. O Flávio Bolsonaro fez uma live dia desses no YouTube, tá? Tinha 6 mil pessoas vendo. Sabem quantas pessoas temos aqui às 7h20 da manhã, no comecinho do programa, no início do programa? Quase 5.500. O Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República, que deveria ser um homem de massas, coloca menos gente numa live do que a gente aqui. Ontem nós tínhamos 11 mil pessoas. 11 mil, como se diz, aparelhos conectados, né? Porque muita gente assiste na televisão e aí tem mais pessoas assistindo ao mesmo tempo. Então não são 11 mil pessoas, é muito mais do que isso. E aí, diz o Psycho092, estamos voando aqui. Nós estamos voando mesmo aqui, né? Mas assim, para um candidato à presidência, colocar 6 mil pessoas numa live, ninguém se importa com o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro está angariando os votos do antipetismo. Ponto final. Se a gente observar as pesquisas, aliás, hoje, às 8 horas, a gente vai pular lá para a live do Calejão, do canal do Calejão, e teremos o Maurício Moura, que é diretor de um dos institutos de pesquisa mais importantes que o Brasil tem hoje, né? A gente não está mais naquele momento que é só Ibope e Datafolha, tem vários outros. O IDEA é um deles. E vamos perguntar para o Maurício como funciona essa questão do voto antipetista. E aí, ontem também teve, além de Michele de papelão, Milei com fraldão geriátrica, Netanyahu direto do inferno, tivemos também Jair Bolsonaro na IA. Vamos colocar aí o Jair Bolsonaro na IA, Camila? Manda ver no discurso do Jair. Estão vendo aqui? Não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz feita com inteligência artificial. Como todos aqui sabem, eu estou preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária baseada em algo que eu nunca fiz. Mas eu garanto, nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança que despertamos. Nenhuma prisão vai calar milhões de brasileiros que acreditam no nosso país. Por isso, peço que vocês recebam de braços abertos a pessoa que escolhi para me substituir, sangue do meu sangue, meu filho Flávio. Vem com fé. O Brasil tem futuro. E o futuro é Flávio Bolsonaro presidente. Ai, gente, que negócio tosco, cara. Ai. Pergunta no chat.
E isso pode, a Célia Pedrina diz, nem com inteligência artificial a inteligência chega, né? Isso pode. Vamos lá, então. Quem levantou essa bola ontem ainda, logo depois que aconteceu, foi o Ricardo Mello. Falou, olha, isso está infringindo as normas eleitorais. Então vamos lá, eu separei aqui para a gente ler. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ler o que diz a lei e depois vamos ler a opinião do ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Aí a gente vai saber o que diz a lei, o que está escrito e o que pensa o ministro. E aí no chat vocês comentem se tem algum nexo entre o que está escrito e o que diz o ministro. Por quê? Perguntado pelos jornalistas, se não me engano foi a Carolina Brígido, repórter colunista lá do Estadão, que trouxe isso, a gente daqui a pouquinho vai abrir e vai ver aqui. Vamos ver, vamos lá. Primeira coisa, a lei eleitoral permite ou proíbe políticos estrangeiros de fazer campanha no Brasil, como foi feito com o Milei. O Netanyahu entrou por vídeo, vamos deixar de lado por enquanto, mas o Milei veio ao Brasil, tá? Fisicamente. Vamos lá. O que diz a lei? O Código Eleitoral, artigo 337, aspas, constitui crime punível com detenção de até 6 meses e pagamento de 90 a 120 dias de multa, participar o estrangeiro de atividades partidárias, inclusive comícios e atos de propaganda em recintos fechados ou abertos. Ponto. É isso. Aqui, o que eu quis trazer para vocês com esse vídeo? O Demore, ele explicou todos os descumprimentos pela lei eleitoral do comício do Flávio. Eu falo comício, né, mas da convenção partidária do PL, tá? Então, por isso que eu quis trazer esse vídeo dele, que eu achei que tá bem específico, bem especificado. O que diz a lei? Tem nada mais aqui. Essa é a lei em relação à participação de estrangeiros. Então, vamos lá. Milei é um estrangeiro. Certo? Então, a lei pune com detenção e multa a participação de um estrangeiro. Está escrito aqui. Ele participou do quê? De uma atividade partidária. A lei proíbe participar o estrangeiro de quê? De atividades partidárias. Inclusive, o quê? Comícios e atos de propaganda. O que é que foi ontem? Um comício e um ato de propaganda. Em recintos, o quê? Fechados ou abertos. O recinto ontem foi fechado. Poderia ser aberto, poderia ser fechado. Só tem como ser aberto ou fechado, né? Na verdade. Então, é proibido pelo Código Eleitoral, artigo 337. Está escrito aqui, estou olhando aqui na minha frente, né? Está bem claro. Há ainda o artigo 335, que criminaliza especificamente fazer propaganda eleitoral em língua estrangeira. Então, são pelo menos 2 artigos do Código Eleitoral que foram quebrados com o Milei. E aí, vamos para o uso de IA em campanhas, que é uma coisa um pouco mais nova, né? Tem uma regra geral, que é uma resolução do TSE, 23.755 de 2026, alterando uma resolução de 2019. Por quê? Porque foi alterada justamente para incluir, tentar restringir o uso de IA, com o receio das deepfakes, não é? Então vamos lá no que diz a lei? Eu estou lendo só o trecho da lei, tá bom, gente? Não vou me ater a nada em relação ao que se diga que não seja exatamente o trecho da lei. Separei aqui onde está, perere, perere, isso aqui em relação ao vídeo do Bolsonaro, né? Aqui, página oficial do TSE, um artigo. Deixa eu só ler aqui a mensagem, a Leda falando. Ouvi no rádio que o Cássio Nunes falou que não tem nada de mais vídeo. Eu acabei de ler, Leda, um trechinho aqui do Gazeta do Povo, que ele falou assim, né, en passant, de que um vídeo que não prejudica e não facilita não seria considerado ilícito, né? Eu li aqui uma nota do Gazeta do Povo. Aí o Luan falando, os velhos que se acham superpoderosos, Trump, Netanyahu e Milei, os três juntos estão tentando eleger o professor Flavinho Rachado. Aqui, ó. Ajuntamento de gentalha traidora da pátria. Olha, foi assim, né?
uma sucessão de bizarrice. Vamos falar a real. Artigo específico sobre esse uso de deepfakes sobre IA, tá? Resolução de 2019 que foi alterada, essa que eu acabei de ler para vocês. Artigo 9º, parágrafo 1º. O dispositivo veda o uso de conteúdo sintético em áudio, vídeo ou ambos, gerado ou manipulado digitalmente, mesmo que com autorização da pessoa retratada, para criar, substituir ou alterar a imagem ou a voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, quando usado para prejudicar ou favorecer uma candidatura. Essa é a definição geral. O ponto crucial é o segundo parágrafo do mesmo artigo, que estabelece que o descumprimento disso configura abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A consequência pode ser qual? A cassação do registro ou do mandato, além da apuração criminal nos termos do artigo 323. Portanto, o vídeo veiculado ontem do Jair Bolsonaro com uso de IA é proibido. Está escrito a lei. O que diz o ministro, presidente do TSE? E me chama muito. E aí alguém já está falando, Demore, mas a campanha não inicia após o registro? Será que vale para essa etapa? Então, essa é uma zona cinzenta, mas não é isso que diz o ministro do TSE. É isso que me preocupa mais, por isso que eu venho falando do Cássio Nunes Marques aqui. Olha aqui o que diz. Vamos lá para o Estadão, o repórter Carolina Brígido publicou isso agora de manhã, 5h30 da manhã. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, disse ao Estadão, ou seja, a Carolina Brígido, que cobre os tribunais superiores há décadas em Brasília, que o uso de inteligência artificial por parte de campanhas é lícito, ou seja, é permitido. Disse o presidente do TSE, ok? Segundo o presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, só há problema no uso da tecnologia da IA se houver ofensa a candidatos, políticos ou outras pessoas. Disse ele, usar IA para fazer campanha é lícito. O que não pode é usar para prejudicar alguém, afirmou o ministro. A declaração foi dada no domingo, dia seguinte ao lançamento da campanha do Flávio Bolsonaro. Só que, gente, vamos lá, eu vou ler de novo o artigo. Tá, eu vou ler de novo, ministro. Atenção. Vamos tentar entender juntos, que eu vou ler aqui. Galera do chat, presta atenção, porque pode ser que eu esteja lendo alguma coisa errada, né? O dispositivo veda o uso de conteúdo sintético em áudio, vídeo ou ambos, gerado e manipulado digitalmente, mesmo que com autorização da pessoa retratada, para criar, substituir ou alterar a imagem ou a voz da pessoa viva, falecida ou fictícia, quando usado para prejudicar ou favorecer candidatura. É o contrário do que diz o ministro. Ou eu estou ficando maluco. Alguém tem uma informação diferente dessa? Isso aqui está no site oficial lá do TSE, gente. Alguém tem alguma informação diferente dessa? Eu vou até sair perguntando para lá e para cá, né? Vou perguntar para lá e para cá hoje. O ministro Cássio diz que só não pode usar se é para prejudicar um outro candidato. A resolução diz que não pode usar nem para prejudicar, nem para favorecer. E aí é o freestyle, ali, vai ali. Doutor Cássio. Doutor Cássio que queria fazer uma espécie de troféu para institutos de pesquisa que acertassem o resultado. Então... Gente, então aqui, como o Demone mesmo falou, a gente entrou num âmbito muito perigoso dessa lei, né? Nós entramos num âmbito muito perigoso, porque a lei diz uma coisa e o Cássio Nunes Marques está dizendo outra. Então, ele está interpretando de maneira diversa aquilo que está no texto. Então, muito provavelmente vai ter um recurso, e por isso que desde lá eu tô falando, já tem mês que eu falei isso, que a gente precisa contar muito mais com o STF do que com o TSE no caso das eleições.
Porque o Cássio Nunes Marques veio arrotando constitucionalidade e a gente sabe que talvez a coisa não seja bem do jeito que a gente está imaginando. Entendeu? Então, exatamente, Lu, ele está interpretando da maneira que é melhor para ele. Então, isso vai ensejar um possível recurso dessa coligação PT, PV e PCdoB ao STF. Então, assim, é um absurdo, tá falando na letra da lei. É claro que favorece, e é um recurso feito por pessoa que não estava presente, ainda que seja com autorização dela. E aí, de novo, de forma a tentar privilegiar a campanha do Flávio, e lembrando de que ainda há um pedido para o Alexandre de Moraes de análise desse vídeo no caso da execução do Bolsonaro, tá? Eu falei isso aqui ontem. Então tá tudo assim, ó. Entendeu? Tá tudo de ponta cabeça. Tá tudo sendo interpretado de maneira equivocada. Então a gente não tem só ainda a interpretação eleitoral para fazer com relação a isso. Ainda precisamos ver a questão da pena do Bolsonaro, que mais uma vez foi utilizada a imagem do Bolsonaro como se fosse o Bolsonaro o que descumpriria a medida cautelar. Sendo que ele não pode se comunicar e nem mandar recado para terceiros. Mais uma vez, acaba exatamente, esse corneta acaba com a sanidade mental. Cara, não tem como, a gente fica maluco aqui. A gente fica maluco aqui nessa live tentando interpretar as coisas. Entendeu? Aqui o Lucas falando, tadinho dos circos. Pois é, tá puxado, tá difícil até pros circos, gente. De tanto palhaço querendo aparecer aqui. De tanto palhaço. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV, eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!